Jean, do Estadão. Eu gostaria de entender um pouquinho como é que o senhor vê a junção hoje que está acontecendo entre o mercado cripto tradicional, raiz, e o sistema financeiro tradicional. Bom, mas carrega um perigo subjacente. O perigo subjacente, como tudo que acontece no Brasil, é uma captura institucional de grandes players, afastando os inovadores do setor, fechando o mercado para eles. A institucionalização é boa. Os Estados Unidos foram para o caminho da institucionalização. Dito isso, a inovação não surgiu deles. Aliás, quando a gente fala dos bancões brasileiros, quase nenhuma inovação surge deles. Né? Eles, na verdade, têm praticamente uma reserva. E o que eu vejo, e o que a gente vê as discussões sobre a regulamentação, é muito na linha do lobby dos bancões e do fechamento do espaço para os inovadores. Quem carregou, vamos dizer aqui, a inovação no setor aqui no Brasil, nos últimos, vamos botar 10 anos, não foram os bancões. E aí a gente vê agora eles querendo se apropriar disso. Eu acho que isso pode querer, não gerar apenas um fechamento de mercado, mas um fechamento à inovação, um fechamento ao surgimento de novas empresas. A gente viu essa discussão com as fintechs. É uma oportunidade e uma tensão ao mesmo tempo. Acho que vai caber a gente, quando for regular de verdade, para um mercado aberto, altamente competitivo e aberto à inovação e que não seja impedido pelo Estado, a gente vai ter que pegar essa tensão e resolver. Trazer a escala e a credibilidade dos grandes, mas não sabotar a capacidade de criação de quem justamente inova, cria e carregou, vamos dizer, a comunidade até aqui. Bom, Renan, Vitor da Evervalue. No mundo cripto, principalmente quando a gente fala dos bitcoiners, existe uma frase que é: cada um vai pagar o preço que merece. Isso diz muito sobre o ceticismo, a falta de interesse e ignorância das pessoas em um assunto novo. Eu faço um paralelo em relação à militância que existe fora do polarismo, da polarização que a gente tem hoje na política, né? Queria saber de você como que a gente enfrenta esse ceticismo, esse desinteresse, essa ignorância, para falar de assuntos tão importantes como as propostas da missão, e como a gente pode, qual dica você daria para a gente que quer fazer parte dessa militância orgânica de vocês, para convencer e abrir a cabeça das pessoas sobre esses assuntos tão importantes de uma maneira efetiva, principalmente com essa polarização que a gente vive hoje. Maravilhoso. Esse assunto é bem legal. Tecnicamente falando, a comunidade cripto no Brasil ela é maior do que a comunidade nossa, do MBL, do Partido Missão. Mas, naturalmente, e existem, vamos dizer, influenciadores, existe um ecossistema de youtubers, de produtores de conteúdo. O que eu acho que tem que ter é um horizonte muito ambicioso e inimigos claros, adversários claros colocados no caminho, não pela polarização contra eles, pura e simples, mas como objetivos a serem alcançados. Olha, eu tenho que superar esse adversário, eu tenho que superar essa regulação. E a gente trabalha muito nisso na lógica nossa interna de militância. Isso é meio que uma obrigação. Eu acho que vai ter uma convergência natural, e esse processo é natural. E essas discussões vão vir, espero eu, num governo nosso, porque nós vamos falar sobre reforma de previdência, a gente vai falar sobre como os mais jovens, como a geração, vamos ser claros, os não tão jovens como eu, da geração millennial, a tão zoada geração millennial, como eles farão suas poupanças, como eles terão reserva de valor num universo que vai tentar, num sistema que vai tentar sugar absolutamente tudo deles. A geração Z e a Millennium são as gerações que mais investem em criptomoedas. Paralelamente, também são as gerações que mais olham para o nosso partido e a nossa alternativa de poder de maneira generosa, enquanto uma alternativa a um jogo viciado que tem aí. E eu acho que essa convergência, ela não apenas é natural, mas ela vai se dar de maneira propositiva e nas grandes guerras políticas, econômicas, que vão interferir na nossa vida nos próximos anos. O que a gente tem que ter, minha dica, se afastar do doidinhos. A gente tem doidinhos em todos os campos políticos, mas os doidinhos, eles tiram a credibilidade do processo e eles não geram comunidades saudáveis. E ter metas realizáveis, metas que você consiga atingir e que as pessoas possam comemorar. Quando no nosso grupo a gente falou não há possibilidade de participar do jogo político sem ter um partido, eu sabia que se eu não montasse um partido, eu estava alinhado. Eu não tinha que, antes de ter o Partido Missão, quando eu era apenas o MBL, falar, nós vamos derrubar o sistema. Não adianta eu só falar, porque isso vira demonstração de virtude. Eu tinha que ter uma meta que era possível ser alcançada, que era montar o partido. Difícil, mas possível ser alcançada. E o time entregou, a militância entregou, foram milhares de pessoas participando disso. Aí foi uma vitória que a gente conseguiu e logo em seguida surge a minha candidatura a presidente. E aí vira, não, vamos como tirar o Renan de um e jogar ele lá para cima. E aí todo mundo começa a trabalhar e se animar. Então você vai batendo as metas. E
o setor, não posso botar, a comunidade, eu acho que vocês já tiveram as suas vitórias, mas vocês hoje estão sob um ataque diferente, que é o ataque da institucionalidade burocrática brasileira e de uma espécie de elite velha que tenta conformar tudo à sua própria hierarquia. Isso já existe na política. Os bancões que estão querendo, vamos dizer, se apropriar do setor e hiperregular, eles são como os partidos grandes com seus fundos e as lideranças políticas dos grandes governadores. A relação é quase a mesma. Eles são os bancões e os seus CDIs, né? E o partido missão é a cripto nesse sentido, né? Eles são o mundo analógico, a gente é o mundo digital. Eles são o passado, a gente é o futuro. Eles são a manutenção de um jogo de soma zero, a gente é a tentativa de escapar da gaiola. Então, a analogia cabe, a convergência existe, e a dica que eu dou é tentar sempre ser sério institucional sem perder o espírito rebelde. Sério institucional, para não ter a molecagem, para não ser jogado na vala comum. Basta ver que há uma armadilha, que eu chamo a armadilha do janjismo. Veja a Janja falando besteira sobre o Discord. Veja o que a Janja fez com uma rede social. Já uma Janja vira o canhão. Essas criptomoedas aí estão incentivando aí o tráfico, não sei o quê. E aí vem uma decisão baseada em nada, em cima de um preconceito construído por uma figura bizarra ligada ao governo. Então, como não cair nisso? Eu acho que a gente não pode incorrer nos maluquinhos. Então, e maluquinho faz parte de tudo, mas a liderança de um determinado setor inovador nunca pode ficar na mão de maluquinho. Então, sair fora do maluquinho, aceitar a institucionalidade, mas não perder o espírito rebelde, porque se perder o espírito rebelde, morreu. Acho que é sobre isso. Obrigado. Bom, vamos encerrar. Eu vou chamar aqui o Francisco. Francisco, vem cá para a gente encerrar. E para encerrar aqui, Renan, ia te agradecer, só que a gente quer que você, agora o seu compromisso aqui com a comunidade. O que você vai fazer? Vai ficar gravado, está todo mundo aqui te escutando. Francisco é nosso fundador aqui do Blockchain Rio. Então, estou vindo ele aqui para a gente fechar, para você fazer esse compromisso aqui, acho que até de pé mesmo ali. Vamos lá, compromissos. Reserva de Bitcoin já está dada, haverá. Acabar com todo esse modelo arcaico de taxação, como a gente falou. Transformação, especialmente do Rio. Espero que a gente consiga fazer pelo menos uma outra cidade do Nordeste em uma cidade, quase uma cidade-estado crypto-friendly, para que o capital humano de qualidade do mundo venha aqui e se instale. Aí eu vou jogar uma que não é só um compromisso meu, mas um convite para a participação da elaboração do modelo novo de gestão de emendas, especialmente, vamos começar pelas emendas, que é a coisa mais grave, e da criação do nosso sistema de funcionamento da lei de responsabilidade gerencial, que tem que ser implementado no nosso governo, que é a forma da gente acabar com o Brasil subdesenvolvido e transformar ele num Brasil em desenvolvimento. E precisa ter métrica, precisa ter rastreabilidade, precisa ter transparência. Então vira não só compromisso como convite, e um convite que precisa ser feito da parte do nosso governo vencendo as eleições, para a comunidade que carregou o universo cripto até aqui, criar a tal da regulação que hoje, a meu ver, vai ser tocada por lobby, e lobby que não vai contar com vocês. Compromisso firmado, compromisso filmado, para não ter bullshitagem, para não ter conversa mole. Muito obrigado. Obrigada, Renato.